Olá. Quem aqui já ajudou alguém, qualquer tamanho de coisa, na vida? Levanta a mão. Legal. Que bom que todo mundo. Quem aqui já foi ajudado por alguém que nunca conheceu? Que bom também. Bom, eu sou o Ivan e eu vou falar um pouco sobre open source. Esquece a palavra, não importa muito a tecnicidade da coisa. O que eu quero passar para vocês é um pouco da minha história. Um pouco de como eu cheguei nessa coisa que até então eu não sabia que chamava essa palavra. Eu nasci em 1994 e desde quando eu me lembro e me entendo por gente, eu sempre gostei muito de descobrir as coisas, de aprender coisas e de correr atrás de criar coisas também. Eu vi essa frase e eu gostei bastante dela porque ela mostra um pouco como a gente se comporta. A gente esquece muito fácil as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, mas a gente dificilmente esquece como a gente se sentiu em algum momento. E é um pouco disso que eu quero mostrar hoje. Bom, eu sempre gostei muito de divertir. Eu era uma pessoa que gostava de cinema, gostava de acampar, gostava de mexer no Photoshop. E esse era o tipo de coisa que eu fazia. Por quê? Porque eu não era bom no futebol. E até hoje eu não sou. Bom, esse tipo de coisa me motivava, porque como eu era muito ruim e até hoje eu sou ruim em esportes, eu corria atrás de coisas um pouco mais diferentes. E uma coisa que eu sempre gostei, desde os meus 6, 7 anos, que era uma coisa que estava começando, era robótica. Até então, robótica era uma coisa que eu só ouvia falar. Eu nunca tive na escola e eu sempre quis participar de competição de robótica. Só que nas minhas escolas que eu estudei em algumas, eu nunca tive essa oportunidade. E, por sorte, essa foi uma barreira que eu consegui vencer. Provavelmente por causa dos meus amigos, que a gente se juntou e montou uma equipe que chama de garagem. Uma equipe de garagem não necessariamente fica numa garagem, tá? Mas a gente se reunia na casa de amigos e a gente competia. Essa era a nossa equipe, não vou falar quem eu sou ali, mas tudo bem. E em 2006, quando eu tinha 10, 11 anos, foi quando eu aprendi a minha primeira linguagem de programação. E essa foi a parte que eu mais gostei, porque eu sempre quis aprender a programar, mas eu nunca sabia como começar. Mas a partir daí, foi quando eu comecei a descobrir várias e várias coisas. E na nossa equipe, a gente sempre trazia muitas coisas de fora. A gente chamava hemerotecos e a gente chegou a competir em campeonatos regionais, nacionais, e a gente conseguiu ir para um mundial, em Atlanta. Foi um evento muito legal. Muito legal porque tinham equipes do mundo inteiro, e muito mais ainda porque as equipes do mundo inteiro não eram equipes que estavam ali para competir somente. Elas estavam ali compartilhando conhecimento. Você ia no stand deles e você perguntava, como vocês fizeram isso, qual foi o projeto de pesquisa de vocês, e todos eles estavam muito abertos. Não era uma coisa competitiva, era uma coisa cooperativa, que as pessoas não estavam ali querendo ser melhores que as outras, e sim querendo fazer o seu melhor. Eu me interessei muito por programação e eu comecei a pesquisar bastante, aprender como fazer site, como fazer aquilo, e várias dessas coisas eu fui aprendendo em paralelo, né? E essa linha da direita é uma linha do tempo das coisas que eu ia pegando da internet, coisas que eu ia aprendendo, coisas que eu ia absorvendo. A gente conseguiu novamente ir para um outro campeonato mundial na Turquia, com outro tipo de competição, que era a Robocup, e a gente foi com um robô totalmente Frankenstein, que é aquele robô que parece um Fusca todo capenga, caindo todas as peças. E quando a gente chegou lá, a gente viu aonde a gente queria chegar, que era ter um robô projetado, um robô bonito, como se fosse uma Ferrari. A gente falou, a gente quer chegar ali. Mas para chegar ali, com o que a gente sabe, a gente não tem como fazer isso. Foi por isso que a gente aprendeu mais outras milhares de coisas, e durante esse processo, a gente aprendeu bastante. Então pensa, aquele lado da direita a gente está sempre puxando conhecimento. Seja quando você entra na internet, quando você lê um livro, você está aprendendo, aprendendo. Bom, a gente foi para Holanda, e na verdade México, e depois Holanda. E na Holanda, a gente foi com um robô totalmente diferente do que todas as pessoas já tinham feito. A gente criou quase que um conceito bem simples de um robô para aquele tipo de competição, utilizava um celular Android, e
Aqui, por exemplo, é uma foto e uma renderização 3D. Mas o que foi legal é que a gente criou tanta coisa ali, e quando eu falo tanta, é mais ou menos 10 a 13 mil linhas de código que a gente escreveu em 3, 4 meses. Então você pensa, você escreveu um livro. Só que aquele livro está com quem? Está comigo. Ia morrer comigo, com quem estava na minha equipe. Né? Quando a gente voltou desse campeonato, a gente pensou, putz, isso daqui é informação. Isso aqui é informação, não é só dado. Já é uma informação muito bem bolada, a gente já dedicou muito tempo aqui. A gente criou tantas coisas, tanto na parte de software, eletrônica, mecânica, a gente criou um modelo. E esse modelo, ou a gente usa para a gente ficar melhor e competir, ou a gente compartilha. Só que para compartilhar não é tão simples, né? Não é só você pegar zipar e colocar na internet, no Mega Upload. Então a gente resolveu simplificar e explicar esse processo, como que era feito cada coisa, e a gente dividiu isso em várias pequenas partes. Como a gente tinha uma grande coisa, a gente dividiu isso. Bom, a pergunta que a gente fez foi justamente, por que não compartilhar? Né? Por que não fazer isso? Hoje, se a gente põe por que não nas coisas, a gente pode acabar fazendo qualquer coisa. Né? Mas a gente fez essa pergunta, e não tinha nenhum por que não. E foi aí que a gente dividiu isso e compartilhou isso. E lá no meu GitHub, tem várias bibliotecas, para Arduino nesse caso, tem vários projetos open source, desde inteligência artificial até várias coisinhas divertidas, e que eu já dediquei muito tempo para isso, nossa equipe já dedicou muito tempo para isso, e essas coisas são coisas que estão públicas agora. Qualquer um pode pegar isso e fazer alguma coisa em cima. Quando essa linha veio para a direita, foi aí que a gente fez open source. Foi aí que ficou open source. Foi aí que uma coisa que você dedicou um tempo, que você dedicou seu coração, suas viradas de noite, seu sábado, seu domingo, e aí você falou, putz, por que não compartilhar? E aí você compartilha. É uma coisa simples, né? Falando, putz, mas você botou na internet. É, realmente. O que é isso? É só software, né? Eu posso fazer isso com música? Eu posso fazer isso com o quê? A gente pode fazer com o que quiser. A gente pode fazer de qualquer forma, porque open source não é uma coisa. Ele é mais ou menos uma cultura. É uma cultura de, putz, o que você faz legal? Ah, eu faço isso. Então, beleza. Ajuda a gente aqui. Ou eu vou ajudar vocês, porque eu quero que isso melhore. Né? Tantas duas vias. Então, define uma cultura que inclui todo mundo para resolver um problema. E ele funciona em qualquer lugar. E o em qualquer lugar que é muito legal. Porque a partir do momento que eu divulguei aquilo na internet, veio gente da Coreia, veio gente da Europa, veio gente dos Estados Unidos, de vários lugares, e foram lá no código e falaram, olha, isso aqui pode ficar melhor assim. Se você tivesse feito isso, você poderia ter melhorado. Olha, vamos alterar o nome disso daqui, porque você errou no inglês. Já aconteceu. Aí eu aprendi a falar algumas palavras. E esse tipo de coisa é uma troca de informação e que as pessoas não estão ali porque elas estão recebendo, elas estão ali porque elas querem realmente utilizar o que você fez, ou o que várias pessoas fizeram, e poupar tempo. Simplesmente porque elas não querem. Eu não quero refazer a roda. Eu não quero reinventar a roda. Aquele negócio de, não reinvente a roda. É justamente por isso. Porque já tem muita coisa pronta. As pessoas já dedicaram neurônios para pensar nisso, para resolver problemas. E o que a gente quer é resolver problemas ainda maiores. E aí quando você fala, putz, mas open source é uma coisa que... Para que eu vou fazer, sabe? É só pessoas? A Google, por exemplo, no ano passado, no final, soltou o que chama de TensorFlow. TensorFlow é uma engine, como se fosse uma biblioteca que serve para inteligência artificial, para você treinar uma inteligência artificial. Isso foi uma coisa que eles divulgaram, que eles usam internamente para treinar até mesmo a search engines deles, né, a busca, treinar como aprender imagens, para você poder falar, ok, Google, find photos in a car. E ele acha suas fotos no carro, entender reconhecimento de voz e várias outras coisas. Então é bem genérico. E eles divulgaram isso, e você pode entrar lá, dar um commit, você pode ajudar esse projeto. E essas outras coisas, elas são muito populares. Hoje, muito provavelmente porque elas são open source, foram open source desde o início. Aqui a gente pode ver, impressora 3D. Quem tem uma impressora 3D em casa? Ok, algumas pessoas.
3 pessoas, que legal. Eu tenho uma impressora 3D em casa. E é uma impressora que foi open source, desde o início. É uma impressora 3D que as pessoas só puderam fazer porque o projeto estava na internet. Porque já tinha uma receita de um bolo lá para você fazer. Um drone, por exemplo, como que você ia criar um drone sem ter o programa dele? Sem saber onde comprar o motor, ou que motor usar, ou como você ia fazer a estrutura, sabe? Arduino, que é uma plataforma open source, e ainda assim a empresa ganha dinheiro, né? E até mesmo o Android. Quem tem Android aqui? Aí várias pessoas levantam a mão. Isso. Android é uma plataforma totalmente aberta, e muito por isso tem várias e várias inovações que outras plataformas não têm. Porque é o cara que vê lá, e dá o bug, e ele fala, puta, deixa eu ver aqui, por que aconteceu isso? Eu já fiz isso uma vez. Aí eu entrei no código do Android e vi, é por causa disso. Beleza. Eu podia ter feito o quê? Alterado e mandado uma alteração. E o Android ia se melhorar. E é assim que acontece, tanto na parte de segurança, interface e tudo isso. É uma coisa coletiva, né? E funciona em qualquer lugar. Eu não preciso estar nos Estados Unidos para programar o Android. Eu posso programar daqui, posso programar até de Marte, se tiver internet. Bom, música também é uma coisa open source, pode ser open source. Eu gosto de brincar no piano, e às vezes eu pego a música e coloco no SoundCloud, com uma licença gratuita, né? E uma das coisas que eu mais gosto é impressão 3D, criar robôs, mexer com eletrônica e programação. E esse é um site que chama Thingiverse, acho que o nome já diz bem o que ele é. E essa é uma das coisas que, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu desenhei no computador e coloquei ela nesse Thingiverse, que é um espaço para você botar peças em 3D. Então vamos supor que você esteja em casa e precisa de um saleiro. Aí você entra lá, digita saleiro, aí clica, imprime, e aí você tem o saleiro. Eu tenho o saleiro em casa. Mas eu desenhei isso aqui e levou, nem vai, 1 hora e pouquinho. Eu vi isso na rua, um negócio bem feio, e falei, putz, tive uma ideia. E eu cheguei lá e desenhei. Isso aqui é um segurador de sacola, né? Para ir para... Ó, você põe a sacola aqui. Na época que eu fiz, eu dei para minha mãe, porque eu morava em Vitória e eu não fazia compras ainda. Mas eu vim para cá, para São Paulo, comecei a morar sozinho e eu imprimi 2. E o legal é que essa coisa tem mais ou menos 20 mil a 30 mil downloads hoje. Tem pessoas que usam isso no mundo inteiro. E eu não ganho 1 centavo por isso. Mas com certeza, se eu tivesse colocado um preço, 10 pessoas teriam isso. Minha família, né? Bom, esse segurador de sacola é uma coisa muito simples, mas que explica um pouco do eu posso te ajudar, mas sem saber quem você é. Eu posso te ajudar de uma forma bem geral, bem global. Esse cara, por exemplo, deu para a noiva dele. E aí eles publicam. Bom, o que eu ganho com isso? Tem formas de ganhar dinheiro? Tem várias formas. Mas o que eu mais gosto de ganhar com isso é justamente as pessoas usando algo que você fez e melhorando algo que você fez. E esse algo que você fez vira algo que pessoas fizeram. Isso vira uma coisa em grupo, não vira mais uma pessoa somente, vira um projeto coletivo. Um cara, por exemplo, usou uma biblioteca minha e colocou no YouTube. Eu não entendo o que está escrito, mas enfim, ainda bem que ele colocou Arduino Thread. Uma outra empresa pegou uma biblioteca minha e criou um sistema para... tipo um dolly automático de câmera. Você põe a posição inicial, final, e ele faz meio que um time-lapse. E assim, usam bibliotecas, coisas que ele poderia ter refeito, mas ele não refez. Ele pegou uma coisa minha e colocou lá, Ivan Seido, dono da biblioteca e tal. E tem pessoas no YouTube também que vão e falam, putz, fantástico isso daí, gostei pra caramba e me incentivou a aprender inteligência artificial, sabe? Então são formas de você ganhar, né, indiretamente. E como que eu faço isso? Igual eu falei, é só pegar, zipar e colocar na internet? Você baixaria um zip da internet sem saber o que é? Bom, pensem que precisa ter a documentação, que é a parte mais chata de todas. Você pensa que se você escrever 10 linhas de código, você precisa escrever 5 a 10 linhas de documentação, para a pessoa entender o que você está fazendo ali. Se ela não entende, ela não vai usar o que você está fazendo.
e o que você está fazendo vai servir somente para você. Essa foi uma documentação, uma das documentações que eu escrevi, e a parte mais chata mesmo, eu odeio fazer, mas tem que fazer. E pensa na documentação como se fosse, um manual de alguma coisa que você monta na Tokstok. Aliás, não, péssimo exemplo. É muito difícil. Um manual de Lego, ok? Então, você precisa dizer as peças e deixar simples para as pessoas entenderem. Você não pode fazer isso daí. Você tem que ter um padrão, manter um padrão. Seja lá qual ele for, você tem que descrever. Vai ser assim, assim e assim. Né? Quem nunca fez isso na vida? E existem várias ferramentas hoje, aqui tem 3. GitHub, que é um lugar na internet, como se fosse uma rede social para você colocar códigos na internet. Muitas vezes vocês chegam aí indiretamente. 123D Circuits para criar circuitos online. Thingiverse, como eu falei. E aqui é um site para você escolher a licença, que é uma das partes chatas também. Eu não sabia o que eu precisava em uma licença. Né? E aí eu achei esse site, por acaso ele é open source também, olha que redundância e recursividade. Mas ele te explica assim, você quer isso, isso ou isso? Aí você fala, eu quero isso. Então, beleza. Tem várias formas de você deixar sua coisa pública. Né? Bom, quando a gente chega num momento em que, várias coisas que você fez, várias pessoas estão utilizando, você pode não estar ganhando nada, mas foi uma opção minha. Você pensa, será se eu fiz certo, sabe, em deixar open source? Será se eu devia ter fechado isso? O que eu deveria ter feito? Né? Esse mapa que está atrás, por exemplo, não é de calor, tá? É um mapa de locais onde as pessoas contribuíram para uma biblioteca minha. Na verdade, foi um projeto de inteligência artificial que eu fiz com o João, um amigo meu. A gente fez o dinossauro da Google aprender a jogar aquele joguinho sozinho. Então, ele fica lá tentando, e aí com uma rede neural ele aprende a jogar. A gente fez um vídeo, colocou no YouTube, e aí tem, 40 mil visualizações, e vários downloads, vários likes e tal. Então, é uma coisa que várias pessoas estão contribuindo também. E aí você pensa, até onde eu fiz certo? Né? Até mesmo nas coisas simples. Isso aqui, por exemplo, foi uma foto que eu recebi, é de uma Fab Lab, de um laboratório de criação na África do Sul, e aí você percebe as coisas de uma maneira um pouco indireta. E é aí que você gosta bastante, e você se incentiva e motiva mais a fazer. Né? Não sei se viram, mas tem a bag holder ali. E aí, para finalizar, eu digo, não façam isso porque vocês querem ajudar as pessoas. Eu faço isso não só porque eu quero ajudar, mas eu vejo isso como uma forma de agradecer. Agradecer pelo que eu aprendi. Porque eu aprendi isso de uma maneira gratuita. Eu aprendi isso de uma maneira simples. Então eu falo, agradeçam.